Olá, meus amigos. Aqui é o professor Miderson. Então, estou passando para fazer um vídeo explicativo referente a ciclo trigonométrico e algumas propriedades no triângulo, tá bom? Bem, se trata desse exercício, tá? Então, vamos fazer uma leitura e aí vamos extrair as informações. Os olhos de um menino estão a 150 centímetros do chão e ele está a 5 metros de distância de um poste. Se ele olha para cima a um ângulo X, avista o ponto que está a 4 metros do chão. Se ele olha para cima a um ângulo de 2x, né, duas vezes o ângulo, avista o topo do poste. Faça um desenho representando a situação e calcule em metros a altura aproximada do poste. Bem, eu fiz então um desenho, tá? Extraindo as informações e sabendo que se trata de trigonometria. O desenho seria basicamente isso, tá? Então, o menino está a 150 centímetros, ó, os olhos do menino, 150 centímetros, ou seja, 1,5 m. Ele está a 5 metros de distância de um poste, tá? Distância de um poste. Aqui seria a altura total do poste. Quando ele olha um ângulo X, ele observa 4 metros, tá? Então, 4 metros. Então, daqui até o chão, 4 metros. Logo, como os olhos do menino têm altura em relação ao chão de 1,5 m, então esse pedacinho aqui, 2,5 metros. Tá ok? Bem, consequentemente, essa parte aqui eu não conheço. Tá bom? Eu não sei a altura total do poste. Eu não sei o topo do poste. Eu sei que a altura dos olhos do menino em relação ao chão é 1,5 m. E quando ele avista os olhos a um ângulo X, ele observa 4 metros. Quando ele observa a 2x, ele observa o topo, tá? Mas eu não sei o topo. Bem, fazendo esse desenho aqui, meus amigos, vamos extrair as informações, tá? Eu sei que o poste, em relação ao chão, ou em relação a uma reta paralela imaginária ao chão, forma um ângulo de 90 graus, ok? Então, tudo em relação ao chão, a princípio, forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Eu conheço aqui esse ângulo X, conheço essa altura, tá? Porque desse ponto do ângulo X até a base, ele enxerga 4 metros do poste. Então, 2,5 mais 1,5, que é a altura dos olhos. Então, 4. Então, aqui vale 2,5, aqui 5. Esse ângulo é 90, esse ângulo é X, esse ângulo eu não conheço. Ok? Bem, meus amigos, eu preciso primeiro retomar das propriedades trigonométricas que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Bom, vamos primeiro trabalhar aqui com este primeiro ângulo, tá bom? Por que trabalhar com este ângulo? Porque este ângulo eu conheço o cateto adjacente e conheço o cateto oposto, tá bom? Bom, só para lembrar, o que é o cateto oposto? O que é o cateto adjacente? E o que é a hipotenusa? Bem, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, porque ele está perpendicular à linha imaginária, que é o chão. Bom, então, o poste, em relação ao chão, forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular. Então, aqui é 90 graus, logo a hipotenusa seria esse segmento aqui, que por enquanto nós não precisamos, né? Ou a hipotenusa poderia ser esse pedaço desse triângulo menor aqui, tá? Então, hipotenusa, cateto oposto em relação ao ângulo que eu estou trabalhando com esse ângulo, então o cateto oposto seria isso aqui, 2,5, logo o cateto adjacente seria 5. Tá bom? Bem, vamos então fazer esse exercício, tá? Então, o que ele pede? Primeiro, faça um desenho representando a situação. Bom, o desenho já está feito, tá? Depois eu coloco aqui um desenho
eu aprimoro um pouco mais, tá? Para esse desenho ficar um pouco mais real. Aqui eu só extraí as informações do triângulo e do ciclo trigonométrico. O desenho está feito. Calcule em metros a altura aproximada do poste. Bom, a altura aproximada do poste. Então, eu sei que até esse ponto aqui é 4 metros. Eu preciso descobrir esse pedaço aqui. Tá bom? Então, vejam, como que eu poderia fazer essa parte? Encontrando o ângulo X. Tá? Então, encontrando o ângulo X, que é esse primeiro aqui do triângulo menor, depois eu encontro o todo aqui, tá? O ângulo todo aqui, tá? Multiplico por 2. Bom, então vamos lá. O ângulo X eu conheço o cateto oposto e conheço o cateto adjacente. Então, só faz sentido eu trabalhar com a tangente. Por quê? Tangente de um ângulo, tangente, é igual a cateto oposto. Tangente de um ângulo é igual a cateto oposto. Cateto oposto, tá? Vou colocar abreviado. Dividido por cateto adjacente. Tá? Cateto adjacente. Então, tangente de um ângulo é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Vejam, eu não estou trabalhando com seno e cosseno porque seria um trabalho maior, tá? Então, aqui, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, eu conheço o cateto oposto, conheço o cateto adjacente, eu vou descobrir o ângulo, ok? Então, vamos fazer esse exercício. Lembrando, cateto oposto é 2,5 e o cateto adjacente é 5, tá? Então, cateto oposto é 2,5 e o cateto adjacente é 5. Então, fazendo o exercício, cateto oposto. Então, tangente de um ângulo é igual a cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Tangente de um ângulo seria igual ao cateto oposto, vale 2,5. E o cateto adjacente, vale 5. Bom, tangente, então, ficaria igual a 1 sobre 2. Simplificando, né? Então, simplifiquei. Vou dividir aqui por 2,5, vai dar 1. 5 dividido por 2,5, 2. Tá? Então, a tangente é igual a 1,5. E 1,5 é 0,5. Ok? Bem, eu preciso saber o valor de x. Então, eu preciso saber o valor de x. Vejam, eu tenho que conhecer os ângulos notáveis. Então, os ângulos notáveis da tangente são os ângulos de 30, 45 e 60. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é 0,57. Tá bom? Então, o valor mais próximo para os ângulos notáveis seria que tangente de x seria igual a 0,57. Tá? Bom, então, o ângulo aqui, se eu trabalhasse com os ângulos notáveis, seria 30 graus. Seria 30 graus, o ângulo mais próximo. Tá? Mas, se eu não trabalhar com os ângulos notáveis,
Se eu não fosse trabalhar com os ângulos notáveis, eu posso trabalhar com a tabela. Eu tenho que trabalhar com a tabela trigonométrica. Tá? E a tabela trigonométrica, deixa eu só baixar ela aqui. E a tabela trigonométrica, que aqui tem todos os valores. Então, observem aqui. Tangente, seno, cosseno. Então, se eu olhar aqui, ó, ele seria próximo, mais próximo de 27 graus. 27 graus. Tá bom? Então, vamos pegar o valor total. Eu não sei se vocês podem trabalhar com a tabela ou não, tá? Se não puder trabalhar com a tabela, eu teria que trabalhar com um ângulo de 30 graus, que é o valor mais próximo, ó, 0,57. Mas se eu posso trabalhar com a tabela, o valor mais próximo de meio, de 0,5, é 27 graus. Tá? Então, vamos trabalhar com o valor real, 27 graus. Ok? Então, se tangente de x vale aproximadamente 0,5, logo, o ângulo vale, logo, x, né, é igual a 27 graus. 27 graus. Vamos colocar o valor aqui. Ângulo x é igual a 27 graus. O ângulo é igual a 27 graus. Então, esse ângulo x aqui vale 27 graus. Tá? Encontramos o valor 27 graus. 27 graus. Logo, quando o menino levanta os olhos para a altura mais próxima, o ângulo seria 2 vezes x. Então, 2 vezes 27, 54 graus. Então, 54 graus. Então, vamos colocar esse valor aqui. Logo, x é igual a 27 graus. Ok? Então, x é igual a 27 graus. Se x é igual a 27 graus, quando ele levanta a cabeça, vale 54 graus. Então, veja, nós não estamos trabalhando com os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Tá? Então, eu não estou aproximando, estou fazendo o valor verdadeiro. Tá? Então, como eu conheço agora o valor de x, tudo isso daqui vale 54 graus, eu vou fazer a mesma propriedade. Tangente de um ângulo é cateto oposto, só que o cateto oposto agora vai ser tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 5. Então, tudo isso daqui que eu não conheço, tá? Que eu posso chamar até de y mais 2,5. Ok? Ou posso chamar apenas tudo isso daqui de uma letra z, tá? Melhor, vamos chamar tudo isso aqui de uma letra z. Então, tangente de 2x é igual cateto oposto. Qual o valor do cateto oposto? Um z, um valor qualquer que eu não conheço, dividido por 5. Então, tangente de um valor qualquer z é igual a cateto... tangente de 54 graus, é igual a cateto oposto, que eu não conheço, vou chamar de z, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 5. Ok? Tangente de 54, eu não preciso saber qual o valor de tangente de 54, isso tem que ser dado, então vamos procurar na nossa tabela, tá? Tangente de 54 é aproximadamente 1,37. Aproximadamente 1,37. Então, tangente de 54, aproximadamente 1,57. Confirmar.
1,37, perdão, vamos colocar o valor aqui, 1,37 é igual cateto oposto, que eu chamei todo ele de Z, né? 46 dividido por 5. Então, o 5 agora passa multiplicando, tá bom? Então, se o 5 aqui passa multiplicando, tá? Vamos fazer as operações aqui. E aí eu vou ter 1,37 vezes 5 é igual a 6,85. Então, Z é igual... Opa! Z é igual a 6,85. Tá bom? Então, essa seria a alternativa correta, seria a opção correta. Então, a altura aproximada do poste é igual a 6,85, tá? Vejam, eu não estou trabalhando com os números aproximados em relação aos ângulos notáveis. Eu estou pegando os ângulos verdadeiros, tá? Se o professor não deixar trabalhar com a tabela e pedir apenas os ângulos notáveis, aí você teria que dizer que esse seria de 27 graus, seria de 30 graus, ok? Bem, vamos então agora para o exercício 2. Qual a medida do ângulo simétrico ao ângulo de 45 graus em relação ao eixo das abscissas? Bem, não existe ângulo de 45 graus em relação ao eixo das abscissas, tá? Não existe ângulo de 45. Ó. Em relação ao eixo das abscissas, ó, se eu pensar aqui, ele está querendo dizer que isso tudo aqui é um círculo trigonométrico e eu teria que ter em relação a esse semi-eixo aqui, tá? Um ângulo de 45. Eu não tenho um ângulo de 45 graus, tá bom? Então, essa alternativa eu desconheço, não há como fazer, ok? Então, qual a medida do ângulo simétrico? Né? Deveria ser esse ângulo aqui, mas eu não posso afirmar que esse ângulo aqui é de 45 graus, tá? Não tenho essa informação. Então, não há ângulo, vamos escrever isso daqui, tá bom? Não há 45 graus, tá? Então, não há ângulo de 45. Não há ângulo de 45 graus. Então, colocamos aqui a opção 2. Bom, e aqui agora nós vamos para calcule o valor da expressão seno de 120 graus mais cosseno de 120 graus mais a tangente de 225 graus. Então, o que nós podemos pensar, pessoal? É um pouco complicado quando nós começamos a passar com as propriedades dos ângulos de 180 graus. Okay? Então, até o ensino fundamental, nós trabalhamos apenas com os ângulos até 180 graus. Quando nós chegamos no ensino médio, nós começamos a verificar algumas propriedades que passam disso. Eu vou tentar fazer um breve esboço aqui para que vocês compreendam. Então, a primeira coisa, eu tenho que imaginar que o círculo trigonométrico é uma circunferência dividida em 4 partes, tá? Então, cada parte é chamado de quadrante, tá bom? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Bem, esses quadrantes têm 90 graus. Por quê? Uma circunferência toda tem 360. Se eu divido em 4 partes, cada parte tem 90 graus. Bem, eu tenho que lembrar também, pessoal, que, a grosso modo, seno eu posso dizer que é a projeção no eixo X. Ó. O eixo X é o eixo das abscissas, tá? É como se isso daqui fosse um sistema cartesiano. Então, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Para cima eu tenho os positivos, para baixo eu tenho os negativos em relação a Y. Para cá, para a direita, eu tenho
os valores positivos, para a esquerda aqui os valores negativos. Ok? Eu estou pensando que a circunferência aqui tem um raio valor 1. Então, daqui até esse ponto aqui tem um valor 1. Tá? E eu tenho que imaginar que seno é a projeção aqui no eixo x e y. E o cosseno é a projeção aqui no eixo... perdão. Seno é a projeção aqui no eixo y e cosseno é a projeção aqui no eixo x. Então, só observem aqui. Ó. Se eu tenho, por exemplo, ó, um ângulo de 30 graus, ó, esse ângulo aqui. O seno seria esse pedaço aqui, ó. Tá bom? Esse pedacinho aqui. O cosseno seria esse pedaço aqui. Se eu aumento o ângulo, ó, observe, eu vou aumentar o ângulo aqui, vou deixar um ângulo de 70 graus, quase 70 graus, 69 graus. Qual o valor do seno de 69? Ó? É esse pedacinho aqui. Ok? Qual o valor do cosseno de 69? Esse pedaço aqui. Tá? Então, ó, seno é a projeção no eixo y, cosseno é a projeção no eixo x. Vamos escrever isso para não ter problema, tá? Seno, projeção, eixo y. Escrevi aqui. Ó. Seno é a projeção no eixo y. E o cosseno projeção no eixo x. Ok? Então, seno é a projeção no eixo y e cosseno a projeção no eixo x. Bom, eu vou dizer para vocês, então, quando eu estou no primeiro quadrante, o seno é positivo ou é negativo? O seno é positivo. Quando eu vou para o segundo quadrante, o seno é negativo. Quando eu vou para o terceiro quadrante, o seno é negativo. Quando eu vou para o quarto quadrante, o cosseno é positivo. Tá bom? Então, novamente, estou no primeiro quadrante, o seno é positivo. Segundo quadrante, o seno é positivo. Terceiro quadrante, o seno é negativo. Quarto quadrante, o seno é negativo. Ok? Bem, eu preciso também que vocês guardem 3 palavrinhas. Que vai ser F, P, F. Por que dessas palavrinhas? É possível nós provarmos isso através do ciclo trigonométrico, através das mudanças das linhas trigonométricas, tá? Mas por enquanto eu vou esquecer isso. Bom, por enquanto eu quero apenas que vocês entendam. FPF. O que cair aqui no segundo quadrante, eu vou considerar o que falta para 180. O que considerar aqui, eu vou considerar o que passa de 180. E o que estiver no terceiro quadrante, eu vou considerar o que falta para 360. Tá bom? Então, FPF. Por exemplo, 100 graus. 100 graus está no segundo quadrante. O primeiro tem 90, então 100 graus está aqui. Eu vou considerar o que falta para 180. Se eu tenho 100, o que falta para 180? 70. Então, eu posso dizer que 100 graus é a mesma coisa, é congruente com 70 graus, ok? E aí eu tenho que verificar o sinal. Se for seno, o sinal no segundo quadrante é positivo. Se for cosseno, é negativo. Então, o que nós queremos ver? Eu tenho que pensar, primeiramente, que o primeiro valor que ele coloca para a gente é seno de 120. Seno de 120. Pessoal, seno de 120 é cosseno de 120 mais
tangente de 225. Então, vamos colocar esse valor. Então, é essa operação que eu preciso fazer. Bem, vamos lá, vamos tentar fazer isso juntos. Seno de 120. Seno de 120. Então, 120 graus. Ele está no segundo quadrante. Eu vou considerar o quê? Falta. O que está faltando para 180? 60. Então, seno de 120, o que está faltando? 60. Então, seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60. No segundo quadrante, o seno é positivo, então vai ficar o mesmo sinal. Seno de 60. É a mesma coisa. Mas, cosseno de 120, ó, 120. Eu considero que falta. Quantos que faltam? 60. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. O cosseno é negativo. Então, se o cosseno é negativo, eu tenho que trocar o sinal. Aqui, em vez de mais, vai ser menos. Menos cosseno de 60. Bom, eu preciso chegar na tangente. Tangente de 225. 225, eu estou no terceiro quadrante. Então, 90, 180, aqui 270. Tangente é o eixo imaginário, que é paralelo ao eixo Y e perpendicular a esse ponto. Tá? Então, a tangente no terceiro quadrante, depois eu faço um outro desenho, ela é positiva. Então, vai ser positivo. E aí, o que falta? 225 para 270 é igual a 45. Então, tangente de 45. Bom, resolvendo isso, seno de 60. Seno de 60, pessoal, é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, vamos colocar aqui raiz de 3 sobre 2. Deixa eu só achar aqui. Raiz de 3. Raiz de 3. Deixa eu pegar isso daqui, deixa eu só terminar aqui. Raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, seno de 60 e menos. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 60 é meio. Eu tenho nas linhas trigonométricas, tenho na propriedade. E tangente de 45 é 1. Então, isso seria o resultado, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, esse seria o resultado final. Vou tentar copiar isso aqui. Vou cortar ele aqui. Depois eu organizo melhor isso na hora de enviar para vocês. Não dá certo, então, mas eu coloco o resultado final aqui. Então, deixa eu escrever isso daqui. É seno de 120 mais cosseno de 120 mais tangente de 225. Ok? É igual. E aí, o que eu falei para vocês, isso é a mesma coisa que seno de 60 menos cosseno de 60 mais, se eu reduzir, o que falta é tangente de 45, que é o que falta
E aí eu poderia resolver isso ou simplificar, tá? E aí fica a critério de cada professor, tá? Mas a resposta nós teríamos aqui, ok? Bem, meus amigos, eu acho que por hoje está bom, tá? Depois eu faço um outro vídeo explicando a redução aqui ao primeiro quadrante, tá bom? Então era isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês.